Boa noite. Bom estar com vocês novamente. O tema do sermão desta noite é terminando bem. Essa semana, na verdade, começando semana passada, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a importância de terminar bem. Porque começar, todos começam. O problema é a continuação, e o problema é o final, como se termina. Porque não adianta tu ter uma carreira gloriosa e tu terminar em desgraça. Não adianta tu ter um começo maravilhoso e tu terminar em derrota. Paulo, inclusive, ele diz que a grande preocupação dele era que depois de ter ganho a muitos, ele viesse a perder a própria salvação. Ele tinha essa preocupação, ele sabia o desafio que é uma coisa tu ser crente 1 ano, é outra coisa tu ser crente 30 anos, 40 anos. A vida, ela vai nos abatendo, ela vai nos desafiando, e a própria vida cristã, a gente vai se acostumando com ela, e a gente vai se acostumando com a mensagem da cruz, e a gente vai se acostumando com a palavra de Deus, e com as verdades contidas nela. E pode acontecer de, no meio do caminho, nós tropeçarmos e não nos levantarmos novamente, e perdermos a salvação. Sabe, queridos, que existe uma ala da igreja que acredita que a salvação não se perde. Mas se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 6, que é possível sim, alguém que já experimentou o amor de Jesus, o poder de Deus, inclusive fala no poder do mundo vindouro, e retroceder, é impossível essa pessoa voltar a se arrepender. Isso é muito grave, isso é muito sério. Pensar que eu posso ser salvo e no caminho perder a minha salvação. Então essa questão de terminar bem tem estado forte no meu coração, e por isso que nós vamos estar, não sei se vamos terminar hoje, mas pelo menos vamos começar hoje este tema tão importante. E o que eu quero dar para vocês é alguns princípios que vão nos ajudar a terminar bem. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que no Antigo Testamento, principalmente, tem um livro lá chamado 2 Crônicas. Esse livro conta a história dos reis de Judá, os descendentes de Davi. E o interessante é que entre estes descendentes havia muitos reis que conheceram o Senhor, se converteram, fizeram obras tremendas, trouxeram reformas e até mesmo avivamento. E entre muitos destes que começaram muito bem com o Senhor, terminaram em desgraça, terminaram mal, perderam a salvação. Havia 3 ofícios no Antigo Testamento que recebia unção: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de soberano ou de rei. Estes 3 ofícios recebiam óleo na cabeça, que era a ordenação, a consagração, a separação para este ministério, fosse profético, fosse sacerdotal, fosse de governo. E a unção na Bíblia sempre representou o Espírito Santo. Então, quando o óleo era derramado sobre a cabeça destes 3 personagens, das pessoas que ocupassem estes 3 ofícios, o Espírito de Deus vinha sobre eles. Então o profeta passava a profetizar, e o sacerdote tinha acesso ao trono de Deus, e o rei
ele tinha a sabedoria do alto para governar. Estes três influenciavam toda a população, todo o povo de Judá era influenciado por esses três ofícios. Eles representam o cristão. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. E nós, em Cristo Jesus, nós somos um povo profético. Em Joel diz que nos últimos tempos o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne e profetizaremos. Nós somos um povo sacerdotal, chamados para oferecer sacrifícios de louvor. E também nós recebemos autoridade para reinar juntamente com Cristo. Então, quando nós olhamos as vidas destes três tipos de personagens bíblicas, profeta, sacerdote e rei, nós estamos olhando tipos do que é um cristão. E eu quero focar nesta noite no terceiro tipo, que é o rei. Então o rei, ele era ungido com óleo, ele era cheio do Espírito, tanto que Davi disse: não retira de mim o teu Espírito. E o que aconteceu com Saul foi que o Senhor retirou o Espírito de Saul, e ele foi então tomado por um demônio que o atormentava. Bem, como eu disse, os descendentes de Davi, muitos começavam bem, e daí ao longo dos anos terminavam mal. Eu vou mencionar apenas um entre muitos. Eu vou mencionar um, que é o rei Asa. Vocês não precisam me acompanhar nas suas Bíblias, vocês só precisam me ouvir, porque eu vou ler diversos textos. Se alguém estiver anotando, eu estou em 2 Crônicas, tá? Começando no capítulo 14, eu vou estar pulando os versículos. Eu só quero que vocês tenham uma ideia de quem era o rei Asa. Lembrando que Salomão teve um filho, Roboão. Roboão teve um filho, Abias. Abias teve um filho, Asa. Então, não é muito longe de Davi. Então, olha como começou, então, o ministério de Asa. Capítulo 14, versículo 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postos ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Pulando para o versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra Asa com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zevatá, perto de Maressa. Veja bem, foram 10 anos de paz. No 11º ano do seu reinado, então o rei Zerá, da África, um rei que veio da África, logo abaixo do Egito tinha um outro império, o Império Etíope. Então ele entra na Palestina, ele invade Judá, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Então diz no versículo 11: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Agora, quantos gostariam de fazer parte da congregação de um pastor como este?
Um pastor que confia no Senhor, que ama o Senhor, que no momento de uma situação difícil, ele busca socorro no Senhor. Eu adoraria fazer parte da congregação desse homem. Capítulo 15, versículo 1. Depois que Asa derrotou este grande exército, diz no capítulo 15, versículo 1: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim também. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Mas sede fortes, versículo 7, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Versículo 8, ouvindo pois Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Versículo 12, entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Deus se alegrou tanto com este rei, que após ele ter derrotado este exército etíope, de 1 milhão de homens, contra um exército provavelmente de 20 mil soldados judeus, um profeta vem, elogia ele, diz: coragem, continuem assim, continuem buscando o Senhor, que vocês irão achá-lo sempre. E ele faz isso. Veja bem, ele está reinando já faz 11 anos, fielmente ao Senhor. E diz então no capítulo 16, versículo 1, no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então ele levantou uma barricada, como se fosse um muro humano, impedindo quem estivesse no sul para subir para o norte, e quem estivesse no norte para subir, para descer para o sul. E daí diz assim: então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vá e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Algo aconteceu, algo diferente aconteceu aqui. Desta vez, Asa não busca o Senhor. Desta vez ele busca a ajuda de um outro rei. Ele tira dinheiro dos cofres da igreja para pagar este outro rei, para que esse outro rei anulasse a aliança que ele tinha com o rei de Israel, porque nesta ocasião, nesse período da história, o povo de Deus estava dividido.
Havia um reino no norte, chamado o reino de Israel, ou de Efraim, e havia um reino no sul, chamado o reino de Judá. 2 tribos no sul, 10 tribos no norte, estavam divididos. Reis diferentes reinavam, e normalmente estavam em guerra uns com os outros. Eram irmãos, eram todos israelitas, mas por causa dos pecados de Salomão, que começou bem, e terminou muito mal. E por causa disso, Deus dividiu o reino. E agora é o rei de Israel que vem contra o rei de Judá. E Asa, ao invés de buscar o Senhor, como ele fez uma década atrás, 2 décadas atrás, porque ele está reinando aqui já faz 36 anos. 2 décadas atrás, em vez de buscar o Senhor, ele busca a ajuda dos homens. E olha o que acontece no versículo 7 do capítulo 16. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, Anani era um profeta: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Não confia mais no Senhor, não respeita mais os seus profetas e começa a oprimir o povo, começa a se comportar como um tirano, não mais como um pastor. O mesmo Asa que há 20 anos atrás levou o povo a amar o Senhor, que cria, que obedecia, que tinha fé, agora algo está acontecendo. E o fim da sua vida é muito triste, porque diz no versículo 11 do capítulo 16, versículo 12 do capítulo 16. No 39º ano, ou seja, ele está reinando já faz 39 anos. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. E sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Em 2 Reis, diz, então Asa morreu da sua enfermidade. Aqui nós temos um exemplo de um homem que começou muito bem e terminou muito mal. Um homem que começou cheio de fé, de amor e paixão pelo Senhor, e terminou confiando nos homens, e não crendo mais no poder de Deus. Isso é uma lição que fica para nós, que somos chamados para reinar com Cristo. Podemos começar bem e terminar mal. Paulo, agora vamos para o Novo Testamento. Paulo era um discípulo de Jesus, que tinha sobre ele, como nós temos, a unção profética, a unção sacerdotal e a unção para governar. E no final da vida, ele agora já velhinho, provavelmente com seus 80 anos de idade, ele está na prisão. E é a segunda vez que ele é preso, e ele realmente acredita que agora é o fim.
que dessa vez ele não vai escapar uma sentença de morte. E ele está escrevendo a sua última carta para o seu discípulo Timóteo. É a última carta de Paulo na Bíblia, 2 Timóteo. E ele escreve assim para Timóteo no capítulo 4, versículos 6 a 8. E ele começa assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então ele está dizendo: o que está acontecendo comigo é para acontecer com cada um de vocês que estão lendo esta carta. É para vocês, no final da jornada, serem coroados, serem galardoados, serem recompensados pela sua fidelidade ao Senhor. E ele diz, com toda a convicção: combati o bom combate, completei a carreira, ou completei a corrida, guardei a fé. Eu realmente creio, queridos, que Paulo aqui nos dá o caminho para terminarmos bem. Ele nos dá a fórmula para terminarmos bem. E ele também nos mostra por que muitos reis de Judá terminaram mal. Há 3 esferas de ação que, se nós negligenciarmos uma delas, corremos o perigo de terminarmos mal. Para terminarmos bem, nós precisamos cumprir estas 3 esferas de ação. Quais são? Ele mencionou. As 3 esferas de ação são: combater bem, completar a corrida bem, guardar a fé bem. Se faltar um desses 3, se tu não combater um bom combate, ou se tu não completar esta corrida, ou se tu não guardares a fé, qualquer um desses 3, tu pode terminar como Asa. Então, o que nós vamos começar nesta noite, não vai dar para terminar, mas nós vamos começar a estudar estas 3 esferas de ação, para garantir que esta nossa jornada em Cristo, esse tempo que estamos aqui na terra, sejam muitos anos ou poucos anos, que nós possamos, no final, quando também chegar a hora da nossa partida, possamos encontrar Jesus com os braços estendidos e uma coroa nos aguardando, dizendo: vem e reine comigo. Este é teu galardão, esta é tua recompensa por ter sido fiel até o fim. Então vamos falar sobre esta primeira esfera de ação, que é muito importante para terminarmos bem. É combater o bom combate. Esta batalha, ela é contra 3 inimigos da nossa alma: o mundo, o diabo e a carne. Pois está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora segundo o curso deste mundo, está aqui o primeiro inimigo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, aqui está o segundo inimigo, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui está o terceiro inimigo. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, durante toda nossa jornada aqui na terra,
Agora que nós pertencemos a Jesus e somos discípulos dele e pertencemos ao seu reino, nós vamos ter que enfrentar diariamente estes 3 inimigos. O mundo, com sua filosofia de vida, com seus valores ou falta de valores, com seus costumes, suas tradições, suas aberrações. E nós estamos sendo constantemente bombardeados por uma mentalidade secularista e por um espírito de iniquidade que move sobre a terra. Então, o mundo é um inimigo real. Ele está presente no trabalho, ele está presente quando tu assiste televisão, ele está presente quando tu lê um romance, ele está presente quando tu estás com os teus colegas da faculdade, ele está presente quando tu está em casa com pais incrédulos, entendeu? O mundo, ele está presente, e a Bíblia nos alerta que não podemos amar o mundo, porque se nós amarmos o mundo, não poderemos amar a Deus. Que os desejos dos olhos, que a cobiça da vida, que estas coisas elas vêm do mundo. O mundo tem seus valores e o mundo tem seus atrativos. E nós somos constantemente convidados pelo mundo a deixarmos os princípios e os valores e as verdades do reino e adotarmos e cedermos aos valores, princípios do mundo. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz como devemos nos comportar com o mundo. Não podemos amá-lo. Então quando tu percebe que teu apego às coisas deste mundo é grande, tu estás amando o mundo. Tu quer enriquecer, tu estás amando o mundo. Tu quer ter muitos bens, tu estás amando o mundo. Tu quer fazer um nome para ti nesta terra, tu estás amando o mundo. Tu não tens tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para louvar, para ir aos cultos, para ser discipulado, porque tu tem que trabalhar muito, estudar muito, tu estás amando o mundo. Um fenômeno que tem acontecido durante essa pandemia, que os pastores têm se queixado muito, é que, porque até pouco tempo não se podia ter cultos públicos presenciais, então os cultos estavam sendo tudo via internet, e igrejas grandes de 1.000 membros, 2.000 membros, quando eles passavam o live pelo Instagram, pelo Face ou pelo YouTube, eles iam ver quantos estavam assistindo. E igrejas de 2.000 pessoas, às vezes tinha 200 pessoas assistindo, 150 pessoas assistindo. Onde estavam os membros? E agora que as igrejas estão podendo voltar a se reunir presencialmente, em Porto Alegre até 250 pessoas, num prédio grande, e num prédio menor como o nosso, 30% da sua capacidade. Um pastor se queixando diz, na ceia eu tinha 2.000 pessoas antes da pandemia. Agora, por causa do tamanho do meu prédio, eu poderia ter 250, e eu não consigo reunir 120 pessoas na ceia. Então, essa pandemia, ela está realizando algo, ela está realizando o seguinte, ela está revelando os corações. E pessoas que tinham começado bem estão terminando mal, porque durante a pandemia elas se acomodaram, e o que o mundo tem a oferecer de conforto, o que o mundo tem a oferecer de distração, o que o mundo tem a oferecer de entretenimento, está tomando lugar do reino de Deus. O mundo é um inimigo real e extremamente perigoso, porque o diabo, ele criou uma sociedade que atrai as paixões da nossa carne. Então, não podemos amar o mundo. Quando percebemos que estamos nos sentindo muito confortáveis com o mundo, ou concordando demais com o mundo,
O segundo inimigo é o diabo. E nós sabemos que ele tenta, que ele atormenta, que ele oprime, que ele engana, que ele mata, que ele destrói. E ele vem com as suas artimanhas para te roubar do Senhor. E ele vai agir na tua mente, e ele vai agir na tua alma, e ele vai agir no teu corpo, através dos seus demônios, daqueles que o servem das trevas, e ele vai procurar tirar o teu coração do Senhor. E quanto ao diabo, a Bíblia é muito clara, ela diz: temos que resisti-lo. O mundo não podemos amar, o diabo nós temos que resistir. O terceiro inimigo é a nossa carne. E a carne é o teu eu, a carne é o teu ego, a carne é aquilo de caído que há em ti. Tem o teu espírito que almeja o Senhor, mas tem a tua alma e teu corpo que almejam outras coisas. E Paulo, em Romanos capítulo 7, ele escreve sobre essa luta entre a carne e o nosso espírito, que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então a carne é um inimigo formidável e perigosíssimo. Quando eu era guri, eu gostava muito daquele jogo, como é que a gente chama? Queda de braço, e eu era bom nisso. Eu ganhava bastante, nem sempre, mas eu ganhava bastante na queda de braço. Agora, imagina tu tendo uma queda de braço contigo mesmo. Quem ganha? Então, o inimigo, ele conta com as nossas paixões, ele conta com o nosso ego, ele conta com o nosso orgulho, ele conta com os nossos desejos, ele conta com as nossas criancices, ele conta com a nossa capacidade de nos ofender, ele conta com as nossas fraquezas para nos fazer cair. Então, quando Paulo diz assim que ele combateu o bom combate, significa que ele guardou o seu coração de se apegar ao mundo. Significa que ele resistiu ao diabo sempre que o diabo tentou derrubá-lo. Significa que ele crucificou a sua carne, porque com a carne nós precisamos crucificar. Crucificar a carne é negar o eu, gente. Porque nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, então nós podemos dizer não para a nossa carne. Nós podemos dizer não para a nossa carne. E inicialmente não é fácil dizer não para um hábito ruim. Inicialmente não é fácil dizer não para um vício, não é fácil para dizer não para um pecado oculto. Mas nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Então essa queda de braço, eu vou ganhar, porque eu tenho o Espírito do meu lado, entendeu? Então o cristão, ele só se torna escravo de algum vício, de algum pecado, se ele quer. Uma vez vinha uma pessoa sempre para buscar libertação, buscar libertação, buscar libertação. Um dia o pastor disse: eu não entendo, por que tu sempre vem todos os domingos buscar libertação e tu nunca é liberta? Daí a pessoa teve que confessar: é que eu quero ser liberto de uma coisa que na verdade eu gosto. Então, quando não há arrependimento, não há possibilidade de vencer. Então, a próxima vez nós vamos dar continuidade a esta palavra e vamos aprender a terminar bem. Amém?